21, eu vou apagar o quadro, que a gente vai precisar de um pouquinho de espaço aqui. Eu a princípio, assim, eu fiquei meio... Quando eu li a primeira vez, eu falei, nossa, é uma questão que ia exigir muito tempo do aluno. Meu aluninho querido já está cansado, né? Tem pouco tempo para resolver 30 questões, 9, 10 aninhos. Mas depois eu gostei da questão, porque a questão ali aliava uma informação que tinha no enunciado, uma curiosidade matemática, e também tinha informações sobre divisibilidade, né? Quando que o número seria divisível por 5 ou não. Bacana, achei bacana a questão assim. Mas também é uma questão ali que eu acho que vai ser um diferencial entre os alunos ali que vão gabaritar uma prova ou não, porque tinha um raciocínio um pouquinho diferente. Ele falava assim, ó, você já observou que certas palavras não se alteram quando lidas de trás para frente? Exemplos, arara, rir, reter, etc. Então essas palavras, se você ler da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, ela tem o mesmo significado. O mesmo acontece com certos números. Exemplos, 11, 99, 121, 555, 232, 23.532, 146.541 e etc. Na verdade, não fala aqui, mas o nome dessa situação aqui, a gente fala que são números capicuas. O que, professor? Curiosidade, olha lá, ó. Na questão 21, esses números são chamados números capicuas. Maluco, né? Uma curiosidade matemática, né? A gente não falou sobre situações assim, mas olha que bacana que é o exercício. Porque ele tinha que usar o raciocínio, a gente falou sobre divisibilidade, alinhando a informação que estava dada no enunciado. Então assim, ó, agora considere os 10 primeiros números com 3 algarismos, que podem ser lidos de trás para frente sem alteração. Se você acrescentar 4 unidades a um 10 e dividir o resultado por 5, o novo número obtido também não se altera quando lido de trás para frente. Esse novo número tem todos os seus algarismos iguais a... professor, não entendi nada. Esse enunciado, assim, você tinha que ler com muita atenção. Era aquela questão que a gente fala, assim, não entendeu, lê de novo, começa a rascunhar, começa a formular as ideias ali e formular a tua linha de raciocínio. Então, você veja, ele fala assim, ó, considere os 10 primeiros números com 3 algarismos. Veja, números com 3 algarismos, vamos pensar no primeiro número com 3 algarismos, o 100. Só que veja, são números capicuas, né, que lido de trás para frente e de frente para trás tem o mesmo significado. Então o 100 a gente não pode usar, né? Porque se for da esquerda para a direita, direita para a esquerda não tem o mesmo significado. Então que número que a gente utilizaria? Vamos tentar o próximo. 101. Opa! Olha lá, se você inverter, né, 101, tanto da esquerda para a direita quanto da direita para a esquerda, ele tem o mesmo significado, né, ele representa a mesma quantidade, né, um número natural que representa a mesma quantidade. Só que se veja, se você começar a analisar as situações, né, 102, 103, eu fiquei pensando assim, como é que o meu aluninho querido vai descobrir quais são os 10 primeiros números? Ele fala assim, 10 primeiros números com 3 algarismos que podem ser lidos de trás para frente sem alteração. E, poxa vida, vamos amarrar essa informação, né? Porque, veja, 102 não dava, 103 não dava, 104 não dava. Então, na verdade, a gente já amarrou uma situação que o menor número natural que a gente podia utilizar para começar seria o 1. Né? E a gente consegue fazer essa situação de inverter também terminando com 1. Então, o que a gente vai mexer? Com os algarismos do meio. Deixa eu tentar melhorar aqui essa situação assim, ó. O que nós temos então de 10 primeiros números? Eu fiquei feliz porque assim, de 10 primeiros números a gente lembra dos 10 primeiros algarismos, né? Começando do 0, que esse aqui a gente descobriu que é o primeiro que pode ser lido da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, não muda nada. E todos os outros vão começar com 1 e terminar com 1. A gente quer os 10 primeiros. Então veja lá, o que vai alterar é só o número do meio. O significado vai ser sempre o mesmo, olha lá, 1. De trás para frente, 121, 131, 141, 151, por aqui no ladinho. 161, 71, 81 e 191. Então, todos esses números de frente, da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda têm o mesmo significado, né? E são os 10 primeiros. Agora veja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora sim, ó, ok, descobrimos 10 primeiros. Agora imagina você ter que fazer a conta de todos. Se conseguiria, faz um por um, tenta, porque ele fala assim, ó. Olha o que ele fala.
Cadê a informação? Se você acrescentar 4 unidades a um deles e dividir o resultado por 5, o novo número também não se altera quando lido de trás para frente. Agora veja, para a gente pegar um número qualquer, esquece eles aqui agora, e eu acrescentar 4, eu vou obter uma resposta aqui que eu tenho que dividir por 5. A gente está falando de números naturais, então, para o número ser divisível por 5, ele tem que terminar ou em 0, ou em 5. Então, aí a gente já elimina algumas situações. Porque se eu somar 4, o número tem que terminar em 0 ou 5. Então, quais desses números que se soma 4, o número terminaria em 0 ou 5? Faz o teste lá, né? Mas teria até mais uma outra informação que ele fala assim, ó. Se você acrescentar 4 unidades a um deles, dividir o resultado, o novo número obtido também não se altera quando lido de trás para frente. Então, se eu somar 4 e dividir 5, o número não se altera. Então, veja, antes da gente analisar a situação, qual o número que eu somado 4 vai terminar em 0? O que eu tenho que ter lá? O que somado com 4 dá 0? Ou o 6, que 6 mais 4 é 10, ou o 1, que 1 mais 4 é 5. Não temos essa opção terminada por 6, mas temos a opção terminada por 1. Analisando a informação lá, ó, outra coisa que ele tem lá é que ele fala que o resultado tem que ser um número que dividido, que lido de trás para frente, também terá como resultado essa mesma situação. Né? Da esquerda para a direita, de direita para a esquerda é o mesmo resultado. Olha só uma ideia, vamos tentar deixar claro aqui para você. Soma 4 lá então. 101 mais 4, 105. Todos esses aqui vão dar um múltiplo de 5, né? Porque termina em 1. 101 mais 4 vai dar 105. Divide 105 por 5, vai dar 21. Ele fala que o resultado também tem que ser um número que lida da esquerda para a direita e da direita para a esquerda tem o mesmo valor. Ah, professor, eu vou ter que fazer para todos? Veja, quando tem uma situação como essa, você pode trabalhar com os extremos, né? Se esse aqui é o menor número e esse é o maior, vamos ver o que acontece com o maior. 191 mais 4, 195. Divididos por 5, vai dar 39. Veja, professor, eu estou começando a desconfiar de alguma coisa. Ótimo, né? Você está começando a desconfiar de alguma coisa. Vamos tentar o segundo número, só por curiosidade. 111 mais 4, 115. Divididos por 5, 20. Opa, deixa eu apagar aqui. 23. Veja que todos os resultados que a gente está obtendo vão ter 2 algarismos. Se você quiser tentar todos, você pode tentar e daí fica aí a teu critério, mas qual é o número com 2 algarismos entre 21 e 39 que lido da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda tem o mesmo valor? São 2 algarismos iguais, né? Porque 21 e 12 é diferente, 39 e 93 é diferente. Então a única situação que serve para a gente é quando tiver 2 algarismos iguais. Pode ser 22? Não, né? Sempre será um número ímpar, porque a gente está dividindo o número ímpar para o número ímpar, o resultado é um número ímpar. Então 22 não pode acontecer. Qual seria a próxima possibilidade? O 33? Opa, 33 é um número ímpar. E lido da esquerda para a direita, da direita para a esquerda tem o mesmo valor. O que a gente está fazendo? É um número que a gente está somando 4 e dividindo por 5. Para descobrir qual que é, faz a operação inversa. 33 vezes 5, 165. 33 vezes 5, 165. Mais 4. Desculpa. Operação inversa. Olha só a bobeira que eu estou cometendo aqui. 33 vezes 5. Se você está fazendo mais 4, a operação inversa é menos 4. Ô, professor, presta atenção. Calma, gente, calma. É domingão. Estamos aqui na noite. Eu perdi o Faustão hoje. Estou chateado. Né? Imagina se não assistir o Faustão no domingo, é muito triste. Então, olha lá. 23 vezes 5, 33 vezes 5. Agora, você estava somando 4. Operação inversa, subtrai 4. 165 menos 4, 165.
1. Tem aqui, professor. Viu que lindo? Gente, a matemática é linda, fantástica, né? O exercício, assim, ó, eu considerei assim, difícil, diferenciado esse tipo de exercício. Tinha que ter um pensamento diferente, né? Uma linha de raciocínio, além de coisas que a gente vê, assim, aliado às coisas que a gente vê em sala de aula, e um pensamento um pouquinho superior, né? Então, a nossa resposta seria 161. Aí, professor, eu não acredito. Testa lá, ó. Ele fala assim, ó. Considere os 10 primeiros números com 3 algarismos que podem ser lidos de trás para frente sem alteração. 161 serve. Se você acrescentar 4 unidades a um deles e dividir o resultado por 5, o novo número obtido também não se altera quando lido de trás para frente. Testa lá então, ó. Vou fazer aqui no cantinho para você, ó. Eu cheguei à conclusão que a resposta correta é o 161. E eu vou provar para você que é 161. Soma 4, como está falando no enunciado. 165. Divide por 5. 33. A gente já sabia disso por causa dessa situação que a gente fez da operação inversa. Mas veja, lido de trás para frente, da direita para a esquerda, de frente para trás, significa o mesmo valor. A pergunta dele é, esse novo número tem todos os seus algarismos iguais a? Então, todos os algarismos são 3. Resposta correta, letra A. Então, exercício 21, questão 31, resposta correta, letra A. Veja, de novo, era um exercício difícil, sim, né, porque aliava os conhecimentos que a gente viu em sala de aula com informações um pouquinho mais elaboradas, né? Então, você tinha que ter um trabalho ali diferenciado para conseguir resolver, tá? Ok? Tranquilo? Vamos para a próxima questão de número 22. A questão de número 22 já era um pouquinho mais acessível, envolvia porcentagem, falávamos um pouco de relação lá, de comparação de números, né? Transformava lá essa porcentagem em parte fracionária, daí ficava bem bacana de resolver, era um exercício mais acessível que o anterior que a gente trabalhou. A questão 22 falava assim, Sara fez uma compra na loja de uniformes do colégio. Do valor total da compra, pagou somente 1/5 da metade. Olha só essa informação, né? 1/5 da metade. E combinou que pagaria o restante no próximo mês. Um mês depois, no momento de acertar a dívida, a gerente fez a seguinte proposta. Se fizer o pagamento da dívida à vista, terá um desconto de 20%. Lembra que o desconto vai ser menor que o valor que está sendo trabalhado. Caso Sara aceite a proposta, qual será o valor do desconto se o total da compra foi de R$500? Poxa vida, quando eu vi esse valor total da compra de R$500, eu falei, ótimo, né? Quando tem o valor total, fica fácil de trabalhar. O problema seria encontrar o valor total, que seria daria um pouquinho mais de trabalho. Mas veja, se o valor total, daqui na questão 22, né? Se o valor total está falando lá e foi dado no enunciado que é R$500, vamos ver o que está acontecendo, porque ele quer saber qual é o 20% de desconto ali. Tá, mas antes disso, veja o que aconteceu. Ela pagou somente 1/5 da metade. Veja, aqui que está a informação, né? 1/5 da metade. Veja, 1/5 da metade, como é que a gente representa a metade? Não é 1/2? Meio. Então, eu quero saber quanto que é 1/5 de meio. De multiplique. Então, ela pagou, na verdade, o quê? 1/5 de 1 meio. 1 vezes 1 é 1. 5 vezes 2, 10. Ela pagou 1/10 lá naquele momento da compra. E pagar 1/10 é pegar o valor e dividir por 10. Portanto, esse valor total lá, R$500, ela pagou 1/10, então isso aqui divide por 10. R$500 divididos por 10, o Pikachu lá, corta, né? 1 0, 1 0. 500 divididos por 10 é igual a R$50. Portanto, ela pagou lá no ato da compra R$50. Professor, tem essa resposta. Lembra que eu falei para vocês? Com certeza, nas alternativas vão ter valores relacionados a cálculos que envolvem contas que estão no meio ali das operações que estão fazendo, né? Então aqui, se você tem preguiça, ou esqueceu, ou já estava cansado e não queria continuar, você ia marcar R$50, você perderia a questão. Por quê? Esse valor é o que ela pagou no ato da compra. E ela está falando assim, ó, pagaria o restante no próximo mês. O que aconteceu no próximo mês? No próximo mês, vamos marcar aqui,
a dívida dela que era de R$500, vou tirar aqui todo esse sistema no nosso monetário, aqui, vírgula, 00, cifrão, só para facilitar as contas. Então, R$500, ela já tinha pago 50, sobrou quanto? 450. Então, é esse valor nosso agora de referência. O que aconteceu? A gerente fez uma proposta. Se ela pagar agora à vista esse valor, né, talvez a Sara não fosse muito confiável, né, estava com medo de não receber, ou foi uma proposta, né, é o comércio, né, ele tem essa opção, ela vai ter um desconto de 20%. Veja, ela vai ter um desconto de 20%. Desconto, alguma coisa ela vai pagar menos. Então, na verdade, o que a gente quer? A gente quer saber quanto que é 20% de R$450. Lembra? De multiplique. Então tem várias maneiras de você resolver isso. Uma maneira razoável aqui seria você pode fazer 20%. Eu lembro que eu fiz cortando os zeros na outra questão. Aqui eu vou fazer de outra maneira para a gente abordar todos os jeitos que a gente viu em sala de aula. Olha aqui, ó. 20% de 450. Dá Pikachu nos zeros lá, ó. Um zero de cima com um zero de baixo, um zero de cima com um zero de baixo, estou dividindo por 10, né? Dividindo por 10 duas vezes, sobrou o quê? 2 vezes 45, 90. Se um embaixo não precisa escrever, né? Não altera, né? Ao dividir 90 por 1. Então, o que a gente descobriu? Que o desconto de 20% equivale a R$90. E é isso que a gente quer, né? E tem a alternativa lá, sim, correta, que a resposta é a letra B. Ok? Então, a questão 22... Resposta correta, a letra B. Ok? Tranquilo, essa questão eu achei bacana, acessível, né? A gente fez um monte de exercícios desse tipo. Então era muito tranquilo ali, se você tivesse um pouquinho de paciência, anotasse as informações, fizesse a parte e não parasse por aqui, né? Que tem essa opção lá na resposta, na letra C, que não é a correta. Ok? Questão de número 21 agora. Cadê a minha... Não? Gente, desculpa, eu falei questão, acho que 20, 22. Tá, olha, já estou ficando maluco, né? Questão de número 22. Coitadinho de vocês que estavam lá no dia, lá fazendo a prova com aquela pressão toda, né? Eu aqui estou ficando maluco, imagine vocês. Mas vocês são mais fortes do que eu, né? Vocês, com certeza, lá foram muito bem. A questão de número 23, gente, nossa, a primeira vez que eu vi essa questão, assim, eu falei, nossa, será que aqui é um erro de gabarito? Mas tem um detalhezinho especial ali que eu espero que você tenha conseguido perceber. Eu acho que essa questão também vai ser um grande diferencial entre os alunos que vão gabaritar essa prova ou não. Tá? A questão de 23 fala assim. Deixa eu pôr aqui, 23. Vamos lá. Questão de número 23 diz assim: supondo que o trecho da estrada que liga as duas cidades A e B foi dividido em 5 partes iguais, em seguida foram instalados 6 marcos quilométricos, como mostra a figura abaixo. Dessa forma, é correto afirmar que a distância entre as cidades A e B é. Eu vou fazer ali aquele trecho, porque é importante você acompanhar comigo a linha de raciocínio. Tá? Então, deixa eu só fazer aqui para você. Olha lá. Ele dá mais ou menos esse tipo de informação aqui. Vamos ver se eu consigo. Vamos lá, professor, capricha, tenha força. Ele fala aqui o marco 1. Eu vou fazer só assim, ó, marco 1, que é a cidade A. Ele tem o marco 2, tem o marco 3, tem o marco 4. Gente, quando eu estou falando marco, né, é o marco da quilometragem. Não é uma homenagem a nenhum marco aí, tá? Professor, essa hora você fala, calma. Só para dar uma descontraída, né? Olha lá, marco 5, marco 6, que é a cidade B. Lembra que está em quilômetros. Então veja assim, ele dá a informação lá também nessa etapa que o marco 2 corresponde ao quilômetro 61 e o marco 4 corresponde ao quilômetro 63. Ok. Então veja bem, vamos analisar a seguinte situação. É claro que você já observou de cara aqui o quê? Que a distância entre os marcos 2 e 4 é a mesma de 4 e 6. Então, obviamente, a diferença entre esses dois valores, ao ser acrescentado aqui, vai dar exatamente o marco da cidade B. Ok, então vamos fazer lá o marco 4 menos o marco 2.
Deixa eu fazer assim, ó, o marco 4 menos o marco 2. A gente tem lá 163 menos 61, que dá 102. Então, a distância entre esses dois aqui é de 102 quilômetros. Ok? Ele fala assim, né? É correto afirmar que a distância entre cidades A e B é D? E daí você, com certeza, fez ou deveria ter feito, né? Se a gente está falando que as distâncias são iguais, esse aqui está pulando 2, com certeza aqui é só acrescentar 102 quilômetros. Portanto, lá a diferença, a cidade B, vou chamar assim, vai ser o quê? 163 mais 102, que é 265. Então, a cidade B está exatamente no marco de 265 quilômetros. E como ele fala a distância entre a cidade A, que é o marco 1, e a cidade B, alguns aluninhos podem ter interpretado assim que o marco 1 equivale a 0 quilômetros. E a distância entre eles é 265 menos 0, 265. E tem essa opção lá danada, letra C. E infelizmente eu tenho que te avisar que se você marcou a letra C está incorreto. E eu vou mostrar para você por que está incorreto. Veja, como ele fala que as distâncias, ele fala assim, está dividido em 5 partes iguais, em seguida foram instalados 6 marcos. Veja, toda essa distância aqui entre eles é sempre igual. Então a gente teria que descobrir em que marco está a cidade A e não simplesmente supor que ela está no marco 0. E essa foi a grande falha de quem supôs essa situação. Veja, como é que eu descubro, por exemplo, qual é a distância entre cada marco? Veja, se as distâncias são iguais, por exemplo, ali no marco 3, eu posso dizer que a distância entre o marco 3 e o marco 2 é a mesma do marco 3 ao marco 4. Então ele está exatamente no ponto médio entre 2 e 4. Para calcular o ponto médio, basta fazer a média aritmética simples entre esses dois marcos. Então, o que você faria ali para descobrir? Soma lá 61 com 163 e divide por 2. 61 mais 163 aqui vai dar 224 divididos por 2. Veja, 224 divididos por 2 vai dar 112. Veja, o que a gente descobriu aqui? Que o marco 3 está exatamente aonde? No 112 quilômetros. Professor, para que eu vou usar isso? Veja aqui, ó. Veja aqui. A minha preocupação em relação a esse exercício, na hora que você estava resolvendo, é você não enxergar que o marco, a cidade A não está no marco 0. Por quê? Veja bem, ó. Qual é a diferença? Aqui, agora com essa informação eu consigo descobrir qual é a diferença entre os marcos, né? Entre cada marco, porque a distância é sempre a mesma. Se a distância é sempre a mesma aqui, do marco 2 para a cidade A, que é o marco 1, também vai ser a mesma. Então veja, qual é a distância entre o marco 2 e o marco 3, por exemplo? Eu vou calcular como? Vou fazer a diferença entre o marco 2 e o marco 3. O marco 2 está a 112 quilômetros, o marco 3 está a 112 quilômetros, o marco 2 está a 61 quilômetros, faz lá 112 menos 61 dá 51 quilômetros. Então veja, a distância entre os marcos é de exatamente 51 quilômetros. E no momento que você tivesse observado isso, se você observou isso, você concluiu que a cidade A não está no marco 0. Né? A cidade A está no 61 menos 51 quilômetros. Ficou claro? 61 menos 51 quilômetros, portanto a cidade A está no quilômetro no marco 10 e não no 0. O aluno que considerou isso aqui como marco 0, né, fez lá 265, que é a informação que a gente obteve aqui, menos 0, a resposta é a letra C, 265, e infelizmente não está correto. A diferença entre as duas cidades, né, vou fazer aqui no lado, as diferenças entre as cidades, eu vou fazer lá B menos A. B menos A é o que? 265. A está no marco 10, 265 menos 255, 255
quilômetros. Portanto, a resposta correta na questão 23 é a letra B. Você sabe que a princípio assim, eu sou muito reflexivo em relação a nossas abordagens matemáticas com aluninhos queridos como você. E eu fiquei pensando assim, pô, será que essa questão foi uma maldade ou não, né? Porque a tendência é a gente imaginar que seria um marco zero aqui, né? Mas tem que cuidar, aquela informação que eu sempre falei para você em sala de aula. Não imagine coisas, calcule, né? Como diria meu amigo, não vou falar o nome do meu amigo, né? Na verdade, esqueci o nome do meu amigo. Ele fala assim, né? A matemática não mente, né? Mente quem faz mau uso dela. Né? Então, a gente tem que usar a informação que está no enunciado e, nesse caso, a resposta seria a letra B. Questão difícil por esse aspecto. Vamos lá para a questão 24 agora. A questão 24... Veja, era uma questão assim que eu achei acessível, considerei acessível, mas eu recomendaria você fazer um esboço de um calendário no mês de dezembro, com aquela suposta informação que foi passado lá no enunciado. A questão de número 24, portanto, falava assim: em um determinado ano, o mês de dezembro teve 5 sexta-feiras, 5 sábados e 5 domingos. Então, o dia 2 de janeiro do ano seguinte caiu em uma, daí tem as opções lá, segunda, terça, sexta, sábado ou domingo. Veja, uma das opções, né, tem várias opções de resolver, vamos fazer como se fosse um calendário, isso aqui, ó. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Ok, se ele teve 5 sextas-feiras, vamos completar aqui. Então, teve nessa, 5 sextas-feiras. Teve 5 sábados também. 5 sábados. 5 domingos. Veja, a informação importante aqui também seria você lembrar que em dezembro tem 31 dias. Ele fala lá, ó, em determinado ano, o mês de dezembro. Então, eu tinha que lembrar lá que dezembro, deixa eu fazer aqui embaixo, dezembro tem 31 dias. E além disso, ele estava perguntando assim, ó, nessa situação, em que dia que vai cair 2 de janeiro do ano seguinte. Então, veja, se em dezembro tem 31 dias e a gente já sabe que tem 5 sextas, 5 sábados e 5 domingos, aqui totalizam 15 dias. Então a gente vai lá dos 31 dias de dezembro, tiram aqueles 15 dias que a gente já conhece, 31 menos 15 igual a 16. Esses 16 dias têm que ser distribuídos entre segunda, terça, quarta e quinta. E como segunda, terça, quarta e quinta tem 4 dias, né? Vai dar 4 segunda-feiras, 4 terça-feiras, 4 quarta-feiras, 4 quinta-feiras. Para o calendário não ficar pulando dia, né? A gente começa a completar de baixo para cima. Então a gente vai ter uma quinta, uma quarta, uma terça e uma segunda. Já temos 4, tem que ser 16. Completa aqui 8, completa aqui 12, completa aqui 16. Então, nosso dia 1º de dezembro foi numa sexta-feira. Nosso 31 de dezembro foi num domingo. A pergunta é, o dia de janeiro 2 de janeiro do ano seguinte. Então, no ano seguinte vai ter um 1 de janeiro aqui, um 2 de janeiro aqui. Óbvio que no calendário de janeiro. Portanto, no dia 2 de janeiro do ano seguinte vai cair numa terça-feira. Tem essa opção, professor? Tem. Ufa, né? A letra B. Ok? Letra B. E ai, que bonito esse professor, né? Olha só, fantástico. Questão 24, estamos quase acabando a nossa prova. Eu achei bacana essa questão, né? Acessível, né? Uma questão tranquila para poder acertar. A questão 25 era uma questão bacana, porque você tinha também algumas maneiras de resolver. E eu abordei uma maneira ali que seria misturando as informações, transformando as informações numa só para a gente conseguir, enfim, resolver, né, a situação. Ele fala assim, ó, as somas das idades de Alberto, Bruno e Carlos é 90 anos. Sabendo-se que a idade de Alberto é a metade da idade de Bruno,
e também que a idade de Alberto é 1/3 da idade de Carlos, a idade de Carlos é... Então veja, vamos começar a pegar essas informações e escrevê-las, né? Eu falo assim, né? Traduzir da linguagem usual para a linguagem de matemática. Então o que a gente tem lá? Vou chamar o Alberto de A, o Bruno de B e o Carlos de C. Olha a criatividade do teu professor aqui, né? Muito criativo. A soma das idades, então eu vou somar as idades dele. Tem que dar 90. Só que ele passa com uma informação assim, é óbvio que a gente tem inúmeras possibilidades aqui, né? A informação que ele passa assim, a idade do Alberto é metade da idade do Bruno. Se a idade do Alberto é metade do Bruno, você concorda comigo que Bruno tem o dobro da idade do Alberto? Sim, né? Ele fala também que a idade do Alberto é o terço da idade de Carlos. Então, se é o terço da idade de Carlos, você vai concordar comigo que Carlos tem o triplo da idade de Alberto. Veja, eu tinha uma situação que eu sei a soma da idade, dos três. Eu tenho informações sempre a referência do Alberto em relação aos outros. Então isso aqui seria uma opção de resolução, né? Por exemplo, eu tenho a idade do Alberto substituindo lá, ó. Tenho a idade do Alberto, a idade do... Como é que é o nome? Bruno, não é o dobro da idade do Alberto? Então vamos pôr aqui, no lugar do Bruno, eu ponho o dobro da idade do Alberto. A idade do Carlos é o triplo da idade do Alberto? Então coloca lá o triplo da idade do Alberto. Então isso aqui é igual a 90. Veja, são 3 números que somados, né, tem que dar 90. Continuo com essa informação. Eu tenho então a idade de um mais o dobro da idade dele mais o triplo da idade dele. Então eu tenho uma coisa mais 2 coisas mais 3 coisas. Isso aqui dão 6 coisas. Né? A mais 2A mais 3A, 6A. Uma laranja mais 2 laranjas mais 3 laranjas, 6 laranjas. A idade do Alberto mais 2 vezes a idade do Alberto mais 3 vezes a idade do Alberto, 6 vezes a idade do Alberto. Né? Que número que se eu multiplicado por 6 dá 90? Né? Se você não lembra, faz a operação inversa. 90 divididos por 6, portanto a idade do Alberto é 15. Ah, professor, que ótimo, cheguei na resolução do exercício, ponho lá a letra C. Não, senão coloca a letra C, por quê? Olha lá, você tem que sempre voltar no enunciado, né? Lembra que eu falei bastante para vocês, cuidado. Às vezes você chega num resultado e tem como opção, você vai ficar feliz, achar que chegou, marca, cuidado, né? Analisa bem o que está pedindo. Ele fala assim, a idade do Carlos é... Então quem que ele quer? A idade do Carlos. E a gente tinha chegado já à conclusão que a idade do Carlos é o triplo da idade do Alberto, portanto é 3 vezes a idade do Alberto, que é 15, 3 vezes 15, 45 anos a idade do Carlos. Resposta correta, letra A. De André, que sou eu, professor lindo, querido, maravilhoso, perfeito, modesto. Ok? Gente, questão 25, tranquilo, né? Faz a associação ali das idades, a coisa vai. Beleza? A questão 26 que eu achei que o bicho pegou ali. A questão 26 ali que para mim foi o grande... Eu poderia assim dizer assim que pegaram pesado com vocês, né? O colégio do CMC talvez ali quis identificar ali uma situação de um aluno assim que tem um pensamento um pouco diferente, um raciocínio um pouco diferente, mas eu achei muito pesado para a faixa etária de vocês, eu achei desnecessário um tipo de questão. A prova está muito bem elaborada, né? A prova tem questões fáceis, medianas, um pouquinho mais difíceis, mas essa questão aqui eu achei um pouco exagerada, né? A gente vai resolver. Tá? Mas eu vou mostrar passo a passo para você, mas era uma questão bem pesada mesmo, a questão 26. Deixa eu até apagar o quadro aqui, porque eu vou precisar desse quadro. Então ele fala assim, o grupo de... O bom é que ele destacou coisas para vocês, né? Não sei se ajudou muito ali, porque as informações você ia ter que utilizar, ia ter que ter um pensamento um pouquinho diferente ali, né? Um pouquinho ali fora do padrão de sala de aula, né? Um grupo de 8 matemáticos resolveu fazer a seguinte atividade. Cada um calculou a soma das idades dos outros 7 matemáticos do grupo. As 8 somas obtidas foram. Então, olha só, vou pôr as 8 somas aqui. Ó. Questão 26. Eu quero pôr as outras... Não tem parênteses, eu que pus aqui. Ai, professor, pega o apagador, calma. Vai dar tudo certo. 37, 90, 93... 94,
96, 97, 99 e 100. Ok. Qual alternativa representa a idade do matemático mais velho do grupo? Tá, eu acho que assim, quando a gente falou, uma maneira de você abordar é você se imaginar no meio desse grupo. Vamos supor, eu, professor André, sou um matemático e estou no meio desse grupo. Né? Então, quando eu estou fazendo a soma dos outros 7, quando eu faço a soma dos outros 7, eu não estou presente, a minha idade não está presente. E se eu sou o mais velho, então a soma dos outros 7 ali, né, tirando a minha idade, né, seria o menor somatório do que tem aqui. Quando eu não participo, né, se eu sou o mais velho, a soma das idades sem contar a minha seria 87. Até que eu acho até acessível. Você conseguiria deduzir essa informação, mas isso não responde, né, a questão. A questão diz o seguinte, né? Ele fala assim dos 8 matemáticos que calculou a soma da idade dos outros 7 matemáticos. Então pensa assim, ó, a idade de cada pessoa aparece como parcela em 7 dos 8 números. Então a minha idade vai aparecer, quando os outros 7 somarem, vai aparecer a minha idade. Só não vai aparecer a minha idade quando eu somar. Né? Então uma ideia seria você fazer o quê? Você faz o somatório de tudo isso aqui, e como essa parcela vai aparecer em 7 dos 8 números, você divide por 7. Então faz o somatório ali, ó, 87 mais 90, mais 93, mais 94, mais 96. Ai, professor, é só isso já dá um trabalho danado, né? Imagine a questão 26. Né? Você já cansado, né? E tem que ter uma linha de raciocínio dessa, fazer uma conta gigante dessa, né? Veja, uma das opções de resolver. Soma tudo isso aqui e divide por 7. Por que por 7, professor? Porque a tua idade aparece em 7 dos outros somatórios. Se você fizer tudo isso, vai dar lá 756 divididos por 7. 750, aqui tudo bem, né? 756 divididos por 7 é 108. O professor não tem essa alternativa, não tem mesmo. O 108 é o nosso parâmetro para calcular a diferença entre essas somas que você não aparece, que você aparece com o que você não aparece. Então a resposta correta seria o quê? Você pega esse 108 e subtrai o 87, que não consta do teu somatório. Você faz a conta lá, 8 menos 7, 21, 10 menos 1, 10 menos 8, 21. Portanto, a resposta correta, letra C. Veja, de novo eu repito para você, né? A linha de raciocínio desenvolvida fica tudo bem, você faz essa conta, é trabalhosa, mas você faz essa divisão, se chega, você consegue definir um parâmetro de comparação e faz essa conta. Eu só achei pesado essa linha de raciocínio para essa faixa etária, né, que seria você. Então judiaram de vocês, aluninhos queridos, judiaram. Fiquei triste, quase chorei quando estava vendo essa prova, tá? Fiquei muito assim, revoltado. Muito triste, muito chateado. Não, tudo bem, né? Eu espero que você tenha conseguido observar isso e tenha conseguido resolver. Mas é uma questão difícil mesmo. Não se penalize se você não conseguiu, por algum motivo, chegar a essa conclusão, né? Era uma questão bem trabalhosa. Ok? Dando continuidade, né? Não é por causa dessa questão que a gente vai ficar triste, né? São 30 questões, acertamos 29 e já tá bom. Que isso, professor? Quanta exigência, né? Professor de matemática é sempre assim, né? Muito chato, muito exigente. Questão 27 é bacana, envolve um raciocínio ali de probabilidade, usando a ideia de lançar dados. Então Pedro estava brincando com 2 dados, cada dado possui 6 faces, está dando toda essa explicação, né? Cada face possui um número de 1 a 6, tudo bem, né? A gente está imaginando um dado comum, né? Normal. No mesmo dado, cada face possui um número diferente, né? Então se tem 6 faces, né? Vai ter lá 1, ou 2, ou 3, ou 4, 5 e o 6. Ele jogou os dados e somou o número das faces que ficaram voltadas para cima. Qual a probabilidade dessa soma ser 8? Veja, então primeiro vamos analisar o seguinte. Quando a gente fala em probabilidade, né, a gente está falando em probabilidade agora, a probabilidade é o quociente, né, a razão entre o quê? Entre os casos favoráveis e os casos, total de possibilidades, os casos possíveis. Então, primeiro, assim, quando a gente fala em probabilidade, a primeira dica que eu dou, né, quando a gente fala sobre isso analisa, né,
o seu espaço amostral, né? Os casos possíveis. Né? Quais são os casos possíveis? E se você não lembrar lá da ideia do E, multiplique ou somou, né? Porque se veja, quantas possibilidades, se você tem o primeiro dado lá, quantas possibilidades você tem de ter o 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6? Então são 6 possibilidades. Se você joga o segundo dado também pode sair 1, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5, ou 6. São 6 possibilidades. Então para você jogar, tem que jogar o primeiro dado e o segundo dado e multiplique. Então, o total de possibilidades, 36. Aí, professor, eu não acredito que é 36. Se você tem dúvida, uma maneira de você enxergar isso era o quê? Escreva todas as possibilidades. Quais são todas as possibilidades? No primeiro dado pode sair 1, no segundo dado 1. No primeiro dado sair 1, no segundo 2. No primeiro dado sair 1, no segundo 3. No primeiro dado sair 1, no segundo 4. No primeiro sair 1, no segundo 5. No primeiro sair 1, no segundo 6. Ah, professor, tudo isso, olha só, né? Olha lá. No primeiro podia sair 2, no segundo 1. No primeiro 2, no segundo 2, no primeiro 2, segundo 3, no primeiro 2, segundo 4, no primeiro 2, segundo 5, no primeiro 2, segundo 6. Você já se convenceu que é 36? Tem que fazer tudo? Veja, você vai seguir a mesma linha de raciocínio. 3 e 1, 3 e 2, 3 e 3, 3 e 4, 3 e 5, 3 e 6. E assim por diante, né? 4 e 1, 4 e 2, 4 e 3, 5 e 1, 5 e 2, até chegar na última possibilidade. 6 no primeiro, 1 no segundo, 6 no primeiro, 2 no segundo, 6 no primeiro, 3 no segundo, 6 no primeiro, 4 no segundo, 6 no primeiro, 5 no segundo. Ai, professor, tudo isso? Tudo isso, né? Era melhor você ter lembrado que tem 6 possibilidades no primeiro e 6 no segundo, 6 vezes 6, 36. Mas é ótimo quem fez isso aqui também, porque vai usar isso para descobrir a quantidade de casos favoráveis. Ele fala assim, ó. Qual a probabilidade dessa soma ser 8? Veja, para essa soma ser 8, nós temos as seguintes possibilidades, né? As seguintes situações. Vou fazer aqui no cantinho de laranja, ó. No primeiro dado saiu o 2, no segundo dado saiu 6, no primeiro dado saiu 3, depois 5, 4 e 4, 5 e 4. Professor, é 8, não é 9. Calma, já observei aqui, não brinque comigo. Então assim, 5 e 3 ou 6 e 2. Então veja, todos eles aqui, o somatório dá quanto? 8. 3 mais 5, 8. 4 mais 4, 8. 5 mais 3, 8. 6 mais 2, 8. É isso que pediu no exercício, né? Na questão lá. Qual a probabilidade dessa soma ser 8? Então veja, você tem casos favoráveis, são 5 casos favoráveis, até vou colocar de laranja aqui, ó, de um total de 36. Ok? Então era uma questão acessível, né? A pegada do exercício era exatamente aqui, né? Se você interpretou lá que tem 6 possibilidades no primeiro dado e 6 no segundo e somou 12 possibilidades no total, vai ter a resposta a letra B, 5 de 12. E você vai chegar na resposta incorreta. Portanto, a resposta correta da questão 27 é a letra D. Ai, professor, como você é demais. Né? Nessa hora, ninguém merece. Então, assim, questão 27 é tranquilo, acessível. Vamos para a questão 28. A questão 28 fala de novo ali de tempo, né? O pessoal do CMC gosta de medidas de tempo, né? Mais uma questão que envolve isso. Então veja aí. Só que o legal dessa questão, é bacana dessa questão, porque envolve isso e porcentagem, uma linha de raciocínio bacana. Então é uma questão acessível, que cobra uma linha de raciocínio interessante do aluno, né? E o aluno que conseguiu fazer passo a passo, ali com paciência, coletando as informações, fazendo as comparações, chegou na resposta correta. Aluninho querido do Aprove, com certeza, né? Resolvendo adequadamente ali, né, alinhando o que a gente viu em sala de aula, conseguiu acertar essa questão. Vamos ver como é que faz essa questão. Ele fala assim, um corredor
realizou um mesmo percurso em 3 dias seguidos. No primeiro dia, o tempo gasto no percurso foi de 1 hora, 52 minutos e 30 segundos. No segundo dia, o corredor consegue fazer o mesmo percurso com tempo 10% menor que o tempo do dia anterior. No terceiro dia, o corredor consegue fazer tal percurso no tempo 20% menor que o tempo gasto no segundo dia de corrida. Quanto tempo o corredor diminuiu do primeiro ao terceiro dia? Veja, o pessoal bacana lá do CMC destacou para você já as informações, né? Ele já facilitou um pouquinho do trabalho. Ele falou assim, ó, o primeiro dia o tempo gasto foi então no primeiro dia, olha lá, 1 hora, 52 minutos e 30 segundos. Estou abreviando aqui, ó, tá? Minutos. No segundo dia, 10% a menos. Só que veja, calcular 10% nessa situação aqui, poxa vida, seria meio punk essa ideia, né? Então a recomendação minha, né, tem várias maneiras de fazer, eu transformaria, e foi isso que eu fiz para resolver agora para você, eu transformei isso aqui tudo em segundos. Ah, absurdo, dá um trabalho, só que você consegue resolver mais facilmente. Então lembra lá, 1 hora para segundos multiplica por 3.600. 52 minutos para segundo multiplica por 60, isso aqui vai dar 6.750 segundos. Ah, professor, por que tudo isso? Porque ele fala em porcentagem, ele fala 10%, depois 20%, assim fica mais fácil, né? Mais acessível, daí você consegue resolver. Olha lá a informação que ele passa no segundo dia. Vamos lá. No segundo dia, o tempo foi 10% menor. 10% é fácil, né? 10% de 100 tira o último zero, então tira o último zero daqui. Então, 10% de 6.750, ó, corta o zero, 675. Então, se ele fez 10% menos, tem que descontar, né? Então, a informação aqui, ó, 6.750 menos 675 vai dar um total de 6.075 segundos. Isso no segundo dia. Ok? Tranquilo? Usando a mesma linha de raciocínio, para o terceiro dia, veja lá, para o terceiro dia a gente tem o seguinte, 20% menor que o tempo gasto no segundo dia de corrida. Então a gente tem que ver lá quanto que é 20% de 6.075, faz a conta lá. Veja, 20%, né? Você pode fazer 20%, pode usar número decimal, pode cortar zero, chegar a 10%, depois multiplicar por 2. Eu vou pular essa etapa, porque a gente já fez esses outros exercícios, né? Em questões anteriores, né? Você calcula lá 20%. Então vai lá dar 6.075 menos 1.215. Isso aqui dá um total de 4.860 segundos. Opa! Ai, professor, pega o apagador. Calma, vai dar tudo certo. Vou pegar o apagador. Teimoso, professor, né? Olha lá. 4.860 segundos. Ok, descobrimos o tempo do primeiro dia, descobrimos o tempo do segundo dia, descobrimos o tempo do terceiro dia. Agora vamos ver o que a gente vai fazer com isso, né? Quanto tempo o corredor diminuiu do primeiro ao terceiro dia? Gente, diminuiu, né? Faz uma subtração. Quanto tempo diminuiu do primeiro ao terceiro dia? Faz lá uma subtração entre eles. Vou fazer aqui no ladinho, ó. 6.750 menos 4.860. Isso aqui vai dar... Ah, não, a resposta está em minutos e segundos. Então a gente vai ter um valor aqui que a gente depois vai ter que converter para minutos e segundos novamente, devido a essa opção que o professor fez, né? Então isso aqui vai dar 1.890. Isso aqui, lembrando, como a gente está trabalhando em segundos, né? 1.890 segundos. Ok? Tranquilo? As respostas, as opções, tem tudo lá, minutos e segundos. Então, para você descobrir, deixa eu fazer aqui no ladinho, ó, transformar de segundos para minutos e segundos, você vai fazer o quê? 1.890 divididos por 60. Faz a divisão lá, divisão tranquilo, né? Bacana, você vai chegar lá na opção, na resposta, na letra B. 31 minutos e 30 segundos. Portanto, a resposta correta desse exercício, dessa questão 28 aqui, é a letra B. Ok?
Tranquilo? Né? A situação aqui de trabalho era transformação, né, de unidade, que você consegue fazer. Paciência, né? Se o cansaço não te atrapalhou nessa hora, espero que não, né? Que tudo certo. Trabalhar a porcentagem, que a gente fez em sala de aula também, tranquilo. Fazer a diferença, que era o que o exercício estava pedindo. E como você converte de minutos, hora, minutos, segundos para segundo, para segundos, você também consegue fazer a operação inversa. Ok? Tranquilo? Ufa, questão 28. Faltando somente duas questões, a questão 29 e a questão 30. Eu acho que nesse momento o pessoal do CMC já está com dosinha de vocês, da judiação. E a questão 29 e a questão 30 era um pouquinho mais acessível, né? Eram questões assim que davam menos trabalho, mas também não esqueça, né? A linha de raciocínio sempre está presente. Isso que foi a coisa bacana dessa prova do CMC. Beneficiou o aluno que realmente estudou, que estava dedicado, que estava aqui nas nossas aulas fazendo exercícios, as tarefinhas de casa, né? Esse sacrifício com certeza foi recompensado. A questão 29 fala assim: Lucas vendeu seu carro para João com o pagamento combinado a ser feito em 5 parcelas, nas seguintes condições. Ele está falando assim, ó, recebeu 25% do total no ato da venda. Recebeu 3 parcelas de 2.500. Recebeu uma parcela de 4.500. Então perceba a primeira informação assim, ó. Se ele recebeu 25% no ato da venda, vou pôr aqui, no ato da venda, os outros 75% recebeu depois. Concorda? Então, recebeu 75% depois. Ok? Informação clara, né? O que ele recebeu depois, então? Foram as 3 parcelas de 2.500 e uma parcela de 4.500. Vamos ver quanto que dá isso. Então, o que é esse depois aqui? O depois é o quê? As 3 parcelas de 2.500 mais uma parcela de 4.500. Fiz uma expressãozinha numérica só para a gente matar a saudade de tanta expressão numérica que a gente fez em sala de aula, né? 3 vezes 2.500, 7.500. 1 vezes 4.500, 4.500. 7.500 mais 4.500. Se a minha cabeça estiver funcionando, 12.000. Ok? Está funcionando, né? Então veja, 12.000 reais foi o que ele recebeu depois. E olha só que danado, né? De novo, 12.000 reais está lá presente nas opções de resposta. Não pode ter a preguiça e marcar isso aqui. Se você marcou isso aqui, infelizmente você perdeu a questão. Esses 12.000 reais se equivale ao que ele pagou depois. E depois é só 75%, né, do que ele pagou. Falta o quê? O 25%. Eu não sei se você concorda comigo, espero que sim. 25% não é a terça parte de 75%? Então, o que ele pagou no ato foi a terça parte de 12.000. Vamos fazer isso. No ato aqui, ó, 25%, então seria a terça parte de 12.000. Ou seja, 4.000 reais. O que ele está pedindo nessa questão? Qual foi o preço total recebido por Lucas na venda desse carro? O total é o quê? Soma o quê? O que ele pagou no ato, mais o que ele pagou depois. No ato ele pagou 4.000 reais, depois ele pagou 12.000 reais, então total 4.000 mais 12.000, 16.000 reais. Questão bacana, questão acessível, né? Desenvolver uma linha de raciocínio legal, com resposta correta, letra C. De professor lindo, coisa lindo do teu coração. Nossa, professor, essa foi péssima. Foi péssimo, mas tá bom, para um domingo assim, à noite, tá ótimo. Resposta certa, questão 29, letra C. Queridíssimos, lindos do meu coração, eu vou demorar umas 3 horas para fazer essa questão 30, porque eu já estou ficando com saudade de você. Eu quero ficar mais tempo aqui com você, né? Nossos momentos que estavam juntos foram muito bacanas, eu senti muito orgulho de estar ali na presença de vocês, vendo a dedicação, o esforço dessas mentes jovens, brilhantes ali, pondo para funcionar, queimando ali o cérebro de vocês, né? Para conseguir resolver todas as questões e estar bem preparado para essa prova que vocês enfrentaram hoje. Então assim, hoje não, no domingo, né? Que dia que vai pôr isso aqui, diretor? Não, domingo, segunda, não tem problema. No domingo, no dia 21 de setembro de 2014, mandei fazer um dia especial
especial para vocês com um sol bonito, aquele que não estava nem calor nem frio, a temperatura agradável, né? Depois era comemorar com um almoço bacana, tomar um sorvete lá e juntar as energias para dar continuidade nos estudos de vocês, né? Professor, para de enrolar, faz essa questão 30 mais que eu não aguento mais. Vamos lá, professor. Vamos lá, então. Aluninho querido, agora é a questão 30, a última questão da prova da CMC, né? Esse tempo que nós estamos passando aqui juntos na resolução de questões me deixa muito feliz também, que é um momento, uma oportunidade a mais de estar pertinho de você. Nesses momentos incríveis que nós tivemos juntos, foram fantásticos ali, realmente, porque ali eu tenho realmente orgulho de ser professor que vê jovens com mentes brilhantes que nem vocês, assim, pensando, pondo a cabeça para funcionar. Isso é muito bacana. Um professor sempre sente muito orgulho de um aluno dedicado. E você é, sim, um aluno dedicado. E esse é o orgulho, né, da equipe aqui da nossa família Aprove, que tem alunos como você. A questão 30 diz o seguinte: um recipiente cheio de farinha pesa 320 gramas. Então veja lá, o recipiente cheio pesa 320 gramas. Se jogarmos 25% de farinha fora, o seu peso passa a ser 250 gramas. Então, seu peso passa a ser 250 gramas se jogarmos 25% da farinha fora. Ok. Daí ele fala assim, o peso do recipiente vazio é D. Para o recipiente ficar vazio, a gente tem que jogar toda a farinha fora. Toda a farinha fora seria o quê? Jogar 100% da farinha fora. Só que para jogar 100% da farinha fora, falta jogar quanto? Para chegar em 100%, falta jogar 75% da farinha. Então a gente vai calcular quanto que é esse 75%. Veja lá, 25% para 75% não é o triplo? É o triplo. Estou multiplicando por 3 ali. Então eu tenho que fazer a mesma coisa lá em relação à quantidade de farinha que foi jogado fora, multiplica por 3. Só que veja, a quantidade de farinha que foi jogado fora não foi 250 gramas. Esse foi o peso que ficou depois que foi jogado fora. Então você tem que fazer a diferença, né? 320 menos 70 é igual a 70 gramas. Esses 70 gramas foram esses 25% de farinha jogado fora. Então 75% multiplica por 3, o peso também multiplica por 3, 70 vezes 3, 210 gramas. Ok, se 75% são os 210 gramas, é isso que falta jogar fora. Então o que você vai fazer? Daqui, olha só, olha a informação do enunciado, vou ler de novo com você. Estava cheio, 320 gramas. Jogamos 25% fora, ficou 250. Tem que jogar mais 75%, que é 210. Vou fazer aqui no ladinho para você, olha só. Tinha 250, jogou fora 210, ficou com quanto? 40 gramas. Veja, ficou com 40 gramas. Exatamente isso é o peso do recipiente vazio. Portanto, a resposta correta é a letra E. Nossa, que professor espetacular. Nossa, ninguém merece uma coisa dessa, né? Depois de tantas questões, vocês me aguentaram em sala de aula, aguentaram aqui agora também. Mas veja, de novo, quero repetir para você a seguinte informação. A prova da CMC eu achei uma prova bacana, uma prova bem elaborada, uma prova que exigiu muito de você. Então, o aluno que estava bem preparado, teve um bom desempenho, o aluno que se dedicou, fez os exercícios. Eu só achei ela um pouco extensa, né, devido ao pouco tempo, as 3 horas que foram disponíveis, em relação à faixa etária de vocês. 9, 10 anos não é fácil mesmo. Mas como é um teste classificatório, isso faz parte. Né? Esse pouco tempo aí faz parte, você vai enfrentar isso em Enem, vestibular, depois mais tarde, isso faz parte da vida, tá? De novo, eu reforço aquela ideia lá da questão 26, que eu achei muito pesada para a faixa etária de vocês, mas tudo bem, a gente resolveu, né? Ali vai ser um diferencial dos alunos, tem umas 3, 4 questões que vai ser um diferencial dos alunos que vão gabaritar essa prova ou não, bacana, né? Já faz um diferencial ali no teste classificatório, e a dica que eu fico para você é: vamos esperar esse resultado, né? Tem a segunda fase agora para a língua portuguesa. O pessoal da equipe Aprove aqui, o professor Nilson, de português, está aguardando você também para dar continuidade nos estudos. E eu quero só reforçar que será um prazer revê-los agora na continuidade, né? Que a gente ainda vai continuar nossos estudos aí para a prova lá do concurso da CPM, o Colégio da Polícia Militar. Você já tem uma boa experiência
vai aliar essa experiência ao conhecimento que você já adquiriu, vamos melhorar isso ainda e nós temos uma outra oportunidade e vamos nos encontrar nos próximos dias, ok? Obrigado, foi uma satisfação e eu quero dizer que fiquei muito orgulhoso de vocês. Faz lá um hashtag matemática linda lá, porque a matemática é linda demais. Obrigado, tchau, até a próxima.